Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, irmãos e irmãs, nós recordamos aqui este martírio de São João Batista, um homem que deu a vida por Deus. Nós temos diante de nós dois personagens, dois exemplos diferentes, um positivo e outro negativo, ou seja, duas opções que nós temos na nossa vida: ser como Herodes ou ser como São João Batista. São João Batista foi um homem, em primeiro lugar, que estava aberto para Deus, aberto para a graça de Deus. Portanto, ele acolhia aquilo que era a vontade de Deus, mesmo que esta vontade exigisse dele e exigisse sacrifício. A vida dele já era sacrificante, vivia numa grande austeridade, com jejuns, penitências e oração. Mas um homem aberto para Deus, aquela era a missão dele. Ele anunciava o Messias que devia vir, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ao mesmo tempo denunciava os erros daquele tempo, inclusive do próprio Herodes. Do outro lado nós temos Herodes, rei, e que portanto deveria governar em favor do reino e do seu povo, mas não vivia isso. Ao contrário de João Batista, que era aberto, estava fechado para Deus, estava fechado para os seus irmãos, vivia no seu mundo egoísta, de luxo, de ostentação, de satisfação, prazer, etc, etc. Ao ponto de, se precisasse, aumentar os impostos e tirar dos pobres, e tirar daqueles que são necessitados aquilo que eles já nem tinham. E se fosse o caso, espancar e matar quem fosse contra ele. Dois exemplos. A gente às vezes pensa, diante desses dois exemplos, que na vida, quando a gente busca Deus e algumas coisas dão errado, a gente pensa: não, mas esse Deus é muito injusto.
E aqui se poderia até pensar assim, porque a lógica é a mesma. 2 exemplos, e São João Batista morreu. Aos olhos dos homens, quem ganhou esta disputa? Herodes. Mas aos olhos de Deus, a verdade, quem ganhou esta disputa? São João Batista. Por quê? Porque nem sempre derrota aos nossos olhos quer dizer de fato derrota. São João Batista foi o grande vitorioso. Foi lavado no sangue do Cordeiro e está diante de Deus. E Herodes? Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos olhar além daquilo que nós enxergamos sensivelmente, humanamente falando. Aí eu volto a repetir, nós tantas e tantas vezes falamos: mas eu faço tudo certo, eu vou na missa, eu rezo, eu faço isso e aquilo, e nada dá certo na minha vida. Como se a nossa vida fosse só o que vivemos aqui. Entende? Imagina São João Batista pensando, quando o cara fosse cortar a cabeça dele: nossa, fiz tudo certo, Jesus, e Deus ainda deu esse vacilo comigo. Com certeza não pensou assim, porque ele tinha um olhar que ia para além do que vivemos aqui, um olhar voltado para a eternidade. É isso que nós precisamos ter, um olhar que se volta para a eternidade. Que nosso Senhor nos ajude a ter este olhar que parte da nossa fé, que parte do nosso coração, e que São João Batista interceda sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.